É de senso comum que a ética e a moral são essenciais durante o exercício profissional, independentemente da profissão e do campo de atuação. Nosso grupo abordará a ética e a moral em educação física e esporte, com foco no código de ética dos profissionais de educação física e no histórico de sua construção. Começamos pela definição dos conceitos de ética e moral. Esses dois termos usualmente são utilizados como sinônimos, e, com base apenas na origem dessas palavras, ética derivando do grego e moral com origem latina, suas definições são semelhantes e significam algo relativo aos costumes de determinada época. Porém, apesar de estarem relacionadas, há uma diferença sutil entre as duas expressões. A moral é um conceito mais amplo e pode ser entendida como um conjunto de normas e valores, formados a partir dos costumes e tradições, que regulamentam o comportamento dos indivíduos de uma sociedade. A moral possui certo relativismo em função do tempo e espaço, para que suas regras se adequem às necessidades de cada sociedade, e tem como função garantir certo grau de estabilidade nas relações humanas, permitindo condições adequadas para uma vida em sociedade. Já a ética é um conceito mais racional e pode ser definida como uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral. Ela investiga, analisa e explica a moral de uma determinada sociedade, buscando, através de fundamentação teórica, a melhor forma de viver e conviver socialmente. Neste sentido, a ética profissional é o conjunto de normas que regem a atuação do profissional. O profissional ético é aquele que cumpre todas as suas atividades sem prejudicar o próximo, seguindo os princípios determinados pela sociedade em que atua e o código de ética de sua profissão. O código de ética de uma profissão é o conjunto de normas que deve ser seguida pelo profissional durante o exercício de suas atividades. Ele é elaborado pelos conselhos que representam, normatizam e fiscalizam o exercício da profissão. Cada profissão tem seu próprio código de ética, que varia segundo a área de atuação, porém alguns valores são comuns a todos, como honestidade, responsabilidade e competência. Para entendermos como foi criado o Código de Ética de Educação Física, precisamos observar alguns acontecimentos históricos. Em setembro de 1998, foi publicado no Diário Oficial a Lei 9.696, de 1998, que regulamentava a profissão de Educação Física e criava o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, o CONFEF e os CREFs. Assim que criado, o CONFEF tratou de regulamentar a profissão, buscando definir suas competências e campos de atuação, chegando à primeira versão do Código de Ética de Educação Física, que vinha como anexo à Resolução CONFEF 25 de 2000, promulgada em agosto deste mesmo ano. Porém, foi somente ao final do ano de 2000 que foi criada a Comissão de Ética Profissional, mostrando uma inversão na ordem cronológica lógica dos acontecimentos, pois a ordem mais coerente seria primeiro instituir uma comissão de ética, que então seria a responsável pela criação do Código de Ética Profissional. Em fevereiro de 2002, a CONFEF promulgou uma nova resolução com o Documento de Intervenção do Profissional de Educação Física, com o objetivo de ser mais um instrumento norteador de fiscalização e organização do exercício da profissão. Foi a partir deste documento que trazia a responsabilidade ética como sendo necessária para o exercício da profissão que o Código de Ética atual começou a ser criado. Foi então que, em 3 de dezembro de 2003, a CONFEF publicou no Diário Oficial a Resolução 56 de 2003, que trazia como anexo o novo Código de Ética de Educação Física utilizado até hoje. Iremos apresentar agora alguns pontos que consideramos mais relevantes presentes no Código de Ética dos Profissionais de Educação Física, que está disponível integralmente no site da CONFEF para consulta. O Código traz em seu texto inicial que ele se aplica às pessoas jurídicas devidamente registradas no sistema CONFEF-CREFs, por adesão, demonstrando, portanto, a total aceitação aos princípios nele contido, ou seja, todo profissional de educação física registrado nos Conselhos Regionais e Federal deve seguir as normas trazidas no documento. No preâmbulo, são citados os documentos que foram utilizados como base para a criação do Código de Ética, que são a legislação referente aos profissionais de educação física, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Agenda 21, que traz a importância da proteção do meio ambiente no desenvolvimento social, e a Carta Brasileira de Educação Física 2000. Traz ainda a importância da atuação do profissional de educação física e a sua proposta de normatizar as atividades desses profissionais, de modo que a atuação profissional seja melhor, mais qualificada e atenda um maior número de pessoas.
Para a construção do Código de Ética, foram feitos estudos sobre a história da educação física e contou com a participação de profissionais brasileiros que atuam na área. Foram estabelecidos, então, 12 itens norteadores da aplicação do código, que por sua vez serviram de base para a elaboração de cada capítulo do documento. No capítulo 1, são descritas as disposições gerais, caracterizando o Código de Ética de Educação Física como referência sobre os princípios e diretrizes para o exercício da profissão e sobre os direitos e deveres dos indivíduos e instituições que utilizem os serviços dos profissionais de educação física, bem como dos próprios profissionais registrados nos conselhos. Neste capítulo, também estão listados os profissionais reconhecidos pelos conselhos, como, por exemplo, professor de educação física, técnico desportivo, preparador físico, personal trainer, entre outros. O capítulo 2 traz os princípios e diretrizes da profissão. O artigo 4º deste capítulo foca no exercício do profissional de educação física, e neste sentido destacamos os princípios de respeito à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo, a ausência de discriminação ou preconceito de qualquer natureza, a sustentabilidade do meio ambiente e a prestação sempre do melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas, com competência, responsabilidade e honestidade. O artigo 5º traz as diretrizes para a atuação dos órgãos integrantes do sistema CONFEF e CREFES, como a atualização técnica e científica para aperfeiçoamento moral dos profissionais registrados, a transparência em suas ações e decisões e a priorização do compromisso ético para com a sociedade, cujos interesses devem ser colocados acima de qualquer outro. Em seguida, no capítulo 3, estão descritas as responsabilidades e deveres. No artigo 6º, do profissional de educação física, enfatizamos assegurar aos seus beneficiários um serviço profissional seguro, competente, atualizado e prestado com o máximo de seus conhecimentos, habilidades e experiência. Somente aceitar cargos quando se julgar capaz de prestar um serviço seguro para si e seus beneficiários. Guardar sigilo sobre fatos ou informações que tiver conhecimento durante o exercício da profissão. Responsabilizar-se sobre alguma falta cometida no exercício de suas atividades. Respeitar e fazer respeitar o ambiente de trabalho. E promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática de educação física. No artigo 7º, vemos que é vedado ao profissional de educação física assinar documento ou relatório elaborado por terceiros sem sua orientação, supervisão ou fiscalização, exercer a profissão impedido ou transferir tarefa para pessoa não habilitada ou impedida, prejudicar culposa ou dolosamente interesse a ele confiado, interromper suas atividades sem justa causa e sem aviso prévio ao beneficiário, obter vantagem de natureza física, emocional, financeira ou qualquer outra decorrente do relacionamento com seu beneficiário. Em relação ao relacionamento com colegas de profissão, artigo 8º, este deve ser pautado pelos princípios de consideração, apreço e solidariedade, sendo vedado apropriar-se de trabalhos realizados pelo colega apresentando-os como próprio, provocar desentendimento com o colega e pactuar com erros ou atos infringentes das normas éticas ou legais que regem a profissão. Do relacionamento com os órgãos e entidades representativas da classe, artigo 9º, o profissional deve emprestar seu apoio moral, intelectual e material, auxiliar a fiscalização do exercício profissional, jamais deve se utilizar de posição ocupada na entidade de classe em benefício próprio, acatar as deliberações emanadas do sistema CONFEF e CREFES e manter-se em dia com o pagamento da anuidade devida ao Conselho Regional. O capítulo 4 traz os direitos e benefícios descritos no artigo 10º, como, por exemplo, exercer a profissão sem sofrer qualquer tipo de discriminação, recorrer ao CREF quando sentir-se atingido em sua dignidade ou impedido de realizar sua profissão, recusar a adoção de medida ou exercício da atividade profissional contrários à sua consciência ética, ainda que permitido por lei, receber salário ou honorários pelo seu trabalho profissional. O artigo 11º afirma que as condições para a prestação do serviço do profissional de educação física serão definidas previamente à execução, preferencialmente por meio de contrato escrito, e a sua remuneração deve ser estabelecida em função de aspectos como a complexidade do serviço, o tempo que será utilizado para a prestação do serviço, se o serviço é eventual, temporário ou permanente, a competência e renome profissional e os valores médios praticados pelo mercado em trabalhos semelhantes.
É vedado ao profissional de educação física oferecer ou disputar serviços profissionais mediante honorários indignos ou concorrência desleal. As infrações e penalidades ao descumprimento das normas profissionais são trazidas no capítulo 5, no qual, no artigo 12º, fica definido que o descumprimento das normas trazidas no Código de Ética constitui uma infração disciplinar, ficando o infrator sujeito a uma das penalidades, dependendo da gravidade da infração. Essas penalidades podem ser uma advertência escrita com ou sem aplicação de multa, censura pública, suspensão do exercício da profissão ou o cancelamento do registro profissional e divulgação do fato, nos casos mais graves. Nas disposições finais, destacam-se os artigos 15º, que afirma que o disposto nesse Código atinge e obriga igualmente pessoas físicas e jurídicas no que couber, e o artigo 17º, que afirma que o Código de Ética será constantemente aperfeiçoado e atualizado. No campo da educação física, existem diversos grupos opostos com ideais distintos, que tentam impor suas ideias e opiniões. Portanto, discute-se muito a legitimidade deste Código de Ética. Há uma crítica muito forte por parte de diversos profissionais da área a respeito da ausência de um trabalho coletivo e de sua ampla divulgação em razão da elaboração deste código, que foi criado sob a responsabilidade de uma comissão de ética profissional eleita pelo Conselho Federal, e não a partir de grandes discussões coletivas da categoria. Como conclusão, podemos verificar que o Código de Ética é uma ferramenta muito importante, pois esclarece e delimita as ações profissionais, evitando possíveis problemas que poderiam ocorrer se cada indivíduo pudesse decidir o que seria ético ou não na prática de sua profissão. Porém, ainda mais importante que a existência de um código é a prática cotidiana da consciência ética e a busca por um aperfeiçoamento profissional pessoal com atitudes positivas.